texto base está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. E o texto áureo, 3,16, o Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu aprendo aí o princípio, o crer. Eu preciso crer, eu preciso acreditar nisso. No grego, existem mais de umas 15 definições para a palavra fé, para a palavra crer. Então, nós vamos descobrir qual que é que encaixa aqui nesse texto, para que eu possa realmente ter convicção e dizer, não, se eu partir para a eternidade agora, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que eu estou em Cristo. Então, olha bem, para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Daqui a pouquinho nós vamos ver as características de quem crê. Ok? Então nós vemos aqui também no Evangelho de Lucas, capítulo 23, 42, 43, que aos 45 do segundo tempo, aquele ladrão na cruz olha para Jesus, crê nele e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele creu naquela pessoa que estava ao centro, ali, também sendo crucificado. E aí o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, você já imaginou que oportunidade única de, no finalzinho da vida, ele acertar a vida com Deus e Jesus dá essa palavra para ele? Hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, olha bem para você ver. Quantos de nós vamos ter uma oportunidade dessa? Eu acredito que é muito difícil. Então o tempo que nós temos, a oportunidade é agora, o momento é hoje. Algo que eu não posso protelar, jogar para amanhã, que eu não posso ir empurrando, é essa questão da minha vida com Deus, a minha salvação. Porque tudo que eu tenho nessa vida, meu irmão, não pode comprá-la. Ela já foi paga pelo sangue de Cristo. Então eu preciso crer e receber essa salvação. Agora a questão é, quais são as características daqueles que creem? É sobre isso aí que eu quero enfatizar daqui a pouco. Então eu vejo em Marcos 16, 15, que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então a ênfase aqui não é o batismo, a ênfase aqui é o crer. Por quê? O ladrão na cruz não teve tempo para isso. O que salvou ele foi crer. Então eu aprendo que o batismo, quando eu tenho oportunidade de fazê-lo e não faço, aí a coisa complica. Mas eu não vou entrar no mérito dessa questão aqui hoje. O que eu quero que você pense comigo nessa devocional é isso. Posso ter certeza da minha salvação? Eu devo crer nisso, como os textos que eu já estou citando. Em Atos, lá no capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe. Então o que eu quero que você perceba? Salvação é só em Jesus. Não existe salvação fora dele. É nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, inclusive a salvação. A salvação é pelo sangue de Cristo. Em João 14, 6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem outro acesso, não existe outro meio, não tem um meio termo para que você chegue a Deus. O único caminho é Jesus Cristo. Não há outro intermediador, não há outro que possa fazer essa conexão se não for Jesus Cristo. A Bíblia, ela é
enfática nessa questão. Você não vai achar aqui uma vírgula dizendo que existe uma possibilidade de uma outra pessoa que não Cristo interceder por você. Então, é Ele. Então, eu aprendi aqui nessa introdução que para eu ter a salvação, para eu morar com o Senhor um dia no céu, eu preciso crer. Talvez você me diga, eu disse aqui que no grego tem umas 15 definições para crença, para fé. Mas aqui agora eu estou falando da fé pistis no grego, que é a fé de fidelidade, aquele que realmente ele é fiel àquilo que ele professa. É dessa fé agora que eu estou falando aqui. Agora, o que me chama a atenção é, se você diz que crê, se você está dizendo para mim, não, se eu morrer agora eu estou com Jesus, se a minha vida se esvair de mim, se o Senhor me chamar, eu vou morar com Ele. Então vamos fazer um teste rápido aqui, para saber se você pode de fato crer que você está salvo agora, se você morrer agora, você vai estar com Cristo. Vamos lá então? Primeiro ponto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então a primeira qualificação, a primeira característica de alguém que vai morar no céu, ele é nova criatura. Se mentia, não mente mais, bebia, não bebe mais, roubava, não rouba mais, matava, não mata mais, era conversador fiado, não é mais. As pessoas veem nele uma mudança, uma novidade de vida. Alguém que vai morar no céu, alguém que professa a sua salvação, diz, não, eu estou salvo, eu estou convicto da minha salvação. Então essa pessoa, ela é nova criatura. Todo mundo percebe isso, como fulano mudou, como o procedimento dele é outro. Se eu estou professando que creio na minha salvação e que se morrer agora eu estou com Cristo, as minhas atitudes, o meu testemunho tem que estar alinhado com aquilo que eu estou professando. Então perceba, em Gálatas, no capítulo 5, no versículo de número 22, diz, mas o fruto do Espírito é, alguém que vai morar com Jesus, amor. O fruto aqui, ó, o amor, e é o ágape, é o amor profundo, o amor que está arraigado, que não pode ser tirado. Segundo, alegria. Quem vai morar com Jesus é uma pessoa para cima, é uma pessoa feliz, de bem com a vida, de bem com todos. Não são os frutos, mas é o fruto do Espírito. Como que eu entendo isso? É como se fosse uma laranja com vários gomos. É uma laranja, mas ela tem vários gomos. O primeiro é o amor, o segundo é a alegria, o terceiro é paz. Mas não essa paz que a gente vê pregado aí fora, ausência de lutas, de guerras e de conflitos, como diz o dicionário Aurélio. Aqui o paz aqui é o shalom, é o paz na mente, é o estar completo, é o estar feliz, é o estar bem com as escolhas que eu estou fazendo na minha vida. É essa paz. Alguém que vai morar com Jesus é uma pessoa amorosa, é uma pessoa alegre, para cima, é uma pessoa que tem paz, é uma pessoa com longanimidade, ela é longâmina. E aqui, olha, é aquela ideia de tardio mesmo, ela demora, ela não explode. Benignidade, não é? Quando a gente fala de uma pessoa benigna, parece até sinônimos, é uma pessoa boa, é uma pessoa boa na essência mesmo, é uma pessoa que também tem fidelidade. Olha aí, quem vai morar no céu, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Fidelidade a ela, fidelidade a Deus, fidelidade aos seus princípios, aquilo que prega. Ela não só fala, ela vive aquilo que fala. Lembre-se,
A nossa geração escuta com os olhos. As pessoas prestam mais atenção no que você faz, no que o que você fala. Lembre-se disso. E aí nós vamos ver no 23, mansidão. Então alguém que é salvo em Cristo Jesus, ela tem esse fruto. Ela é uma pessoa mansa. Ela não é uma pessoa estourada, não. Aí eu converti. Mas meu 38 não. Eu sou convertido, mas não levo desaforo para casa não. Aqui ó, mansidão. Alguém que vai morar no céu é manso. Alguém que vai morar no céu, que pode pregar e dizer, não, eu tenho convicção da minha salvação. Tem mais uma aqui, ó, domínio próprio. Ela é uma pessoa que se controla, ela tem as suas emoções muito bem controladas. Então, pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, ó, passaram, eis que tudo se fez novo. Então é nova maneira de falar, nova maneira de agir, nova maneira de se vestir, tudo muda e as pessoas percebem isso. Por quê? Porque ela manifesta o fruto do Espírito na vida dela. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, olha aí, domínio próprio. Olha como é a vida de alguém que de fato é cidadão do céu. Então nós vemos isso aqui. Então essas são as características. Lá em 1 João, no capítulo 4, 1 João, capítulo 4, no versículo de número 16, olha o que diz. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então a essência dessa pessoa é o amor. Alguém que tem certeza da sua salvação é uma pessoa amorosa, não é rancorosa, não é uma pessoa, né, ácida, tóxica, não. É uma pessoa amorosa. Alguém que vai para o céu, primeira qualificação, eu creio. Então se você crê, você tem que ser nova criatura. Se você crê, você tem que manifestar os frutos ou o fruto do Espírito na sua vida. Amém? E olha, Deus é amor. E se você não ama quem você vê, você não ama a Deus. Porque o primeiro fruto aí não é amor. Olha bem. João 4, 1 João 4, 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E se você não ama seu irmão, você nunca vai ver Deus. Você nunca entrará no céu. E o amor aqui não é troca. Ah, eu amo você porque você me ama. Eu amo fulano porque ele é legal comigo. Eu amo você porque o amor de Deus está em mim. E esse amor, ele é incondicional. Ele é incondicional. Eu amo você e pronto. Não depende do que você faz para mim ou comigo. Eu amo você porque o amor de Deus está em mim. Mas se você for analisar, pastor, então tá aí. Primeira qualificação que uma pessoa tem que ter para dizer que ela é salva e que ela está com Jesus, é ser nova criatura e manifestar o fruto do Espírito. Qual que é o segundo? O segundo está em Hebreus, capítulo 5, versículo de número 9, que diz assim: e tendo sido ele aperfeiçoado, tornou-se salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então, pera lá. A segunda questão aqui, o segundo ponto, de alguém que pode dizer, não, eu creio na minha salvação, ela é uma pessoa obediente à palavra de Deus. Então, querido, se você não obedece essa palavra, vá me desculpar, mas você não pode dizer que é salvo, não. Em Filipenses capítulo 2, estou te mostrando tudo da Bíblia, Filipenses 2,8 diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente
até a morte, e morte de cruz. Aqui está falando de Jesus, que ele foi fiel até a morte. Se você quer ter a salvação e se um dia você quer passar a sua eternidade com Cristo, você precisa ser fiel até a morte. Querido, ser fiel um dia é fácil. Ser fiel uma semana, ser fiel 30 dias, ser fiel 1, 2, 3 anos. Aqui é fiel a vida toda e até a morte. Ainda que as minhas convicções me levem à morte, eu não posso abrir mão delas. E é o que nós estamos vendo aqui. Eu preciso ter essa convicção. Quem vai morar no céu com Cristo tem que ser nova criatura. Tem que manifestar o fruto do Espírito na vida dela. Em segundo lugar, tem que ser uma pessoa que obedece. Ele é salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Jesus, Deus, não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Isso é fato. E aí eu vejo em 1 Samuel 15, 22. Tem porventura o Senhor prazer em holocausto, em sacrifício, em mais do que se obedeça a sua palavra? Antes, o obedecer é melhor que o sacrificar. Não adianta você andar quilômetros de joelho. Não adianta você fazer jejum de 2, 3 dias. Não adianta você falar, vou fazer jejum e não vou tomar Coca-Cola durante um ano. Eu vou fazer jejum de rede social. Eu vou tirar aqui algo que eu gosto muito e vou jejuar. Mas se você não obedece os princípios da palavra, você está fazendo um sacrifício de tolo. E é o que 1 Samuel 15, 22 está dizendo. Tem porventura o Senhor prazer em holocausto, em sacrifício, em mais do que se obedeça a sua palavra? O obedecer é melhor que o sacrificar. Então acho que está na hora de você parar de fazer determinadas coisas, determinados sacrifícios e obedecer a palavra. Porque ele é salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Se você não obedece, você está indo na contramão. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui em Romanos, capítulo 5, no versículo 19, Romanos 5, 19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Está falando de quem? De Cristo. Então olha bem, pela desobediência de um, todos nós fomos contaminados, mas pela obediência de um, todos nós seremos justificados se entrarmos no princípio da obediência à palavra dele agora. É assim que funciona. Quando Paulo também escreve aos Efésios, capítulo 5, Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 6. Efésios 5, versículo 6 diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então está aqui. Sabe que ira Deus? Filhos desobedientes. A salvação é para quem obedece. Então a condenação é para quem? Exatamente isso, para quem desobedece. Então, para você dizer, não, eu sou salvo, eu tenho certeza da minha salvação, se eu morrer agora, eu vou para o céu, eu vou estar com Cristo. Quais são as características? Primeiro, crer. Eu preciso ter plena convicção disso. Mas só crer resolve? Não. A minha crença tem que vir também precedida por atitudes. Quais são elas? Nova criatura. Eu tenho que ser nova. Se eu estou dizendo que creio, que eu sou cidadão do céu, tudo em mim precisa mudar. Eu tenho que manifestar o fruto do Espírito. Segundo, eu tenho que andar em obediência. Obediência a Deus, obediência à sua palavra. Por quê? Em Romanos 6, 23 diz o quê? Porque caso contrário, o salário do pecado é a morte,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se você entende que é cidadão do céu, seja nova criatura, manifeste o fruto do Espírito Santo e viva em obediência à palavra de Deus. Porque caso contrário, o inferno te espera. Não tem meio termo com Deus. Deus não vai aliviar para ninguém. Deus vai falar, não, vou dar um jeitinho aqui, fulano, que eu achei legal. Não. Deus é fiel à sua palavra e aos seus princípios. Então lembre-se disso. Tem certeza da sua salvação? Se você morrer agora, vai para onde? Então nós vimos aqui, eu tenho que crer, mas se eu creio, eu manifesto ser nova criatura. Se eu sou nova criatura, eu manifesto o fruto do Espírito na minha vida. Longanimidade, benignidade, bondade, temperança, amor e etc. Tenho que andar em obediência. Pastor, então, em terceiro lugar, então, eu vi que, primeira coisa, eu tenho que crer. O crer é a introdução. Em segundo lugar, eu entendi que eu tenho que ser uma nova criatura e manifestar o fruto. Entendi que eu tenho que viver uma vida de obediência. Em terceiro, então, quarto lugar, como eu posso ter certeza da minha salvação? Então vamos lá. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu aprendo aqui também, buscar a Deus em primeiro lugar. Como eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu amo a palavra dele, que sou cidadão do céu, e esse Deus não ocupa o primeiro lugar na minha lista de prioridade? Fala para mim. Ah, pastor, mas é porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar a vida, eu tenho os meninos aí para sustentar a família. Você sabe como é que é, né? Deus entende. Entende não. Em Colossenses 1,18 ele diz: eu fui o primogênito dentre os mortos, para em tudo ter a primazia. Irmão, só que para nós, quando a gente quer, a gente arruma tempo. Quando a gente não quer, a gente arruma desculpa. Desculpa para não ir ao culto, desculpa para não buscar, desculpa para não ler a palavra, desculpa para não orar. E aí eu quero dizer que vou para o céu, só se for para o céu da boca da onça. Porque para o céu de Deus é impossível. Deus não aceita segundo lugar. Ou ele é o primeiro na sua vida, ou ele não é nada. Não se iluda. Não pense aí você, porque as coisas estão dando certo, porque você está ganhando dinheiro, porque você está resolvendo seus problemas, que Deus está aprovando a sua conduta, porque são duas coisas muito diferentes. Querido, a maior manifestação visível do poder de Deus foi no Antigo Testamento. O mar abriu. Olha aí. Carne onde nem capim nascia. Roupa, 40 anos, sapato não gastou na trajetória no deserto. Água brotando de rocha. Todos eles morreram prostrados no deserto. Então não é porque está dando certo para mim, não é porque as coisas estão funcionando que Deus está aprovando a minha conduta. São duas coisas muito diferentes. Então o cidadão do céu, ele prioriza Deus. Ele prioriza Deus acima de tudo. Deus para ele é o primeiro. Ah, pastor, mas Deus para mim é o primeiro. Quantas vezes você faltou ao culto em benefício próprio? Naquele momento, querido, você deixa de ir para a igreja, para cultuar, para adorar, para fazer qualquer outra coisa, você está dizendo para Deus o que é prioridade na sua vida. Pode não crer, você pode questionar, mas é o que está aqui, ó. Ele não aceita segundo plano. Não aceita. O Salmo 23, versículo 6 diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi não estava falando da casa terrenal porque ele sabia que era finito.
que ele tinha um tempo de vida aqui, mas ele está falando de uma vida pós-morte, de estar com Cristo na eternidade. Mas essa vida com Cristo na eternidade depende das escolhas e das decisões que eu faço agora. Então, querido, não adianta você dizer que vai para o céu, que se você morrer agora, você está salvo, se você é uma pessoa que anda na contramão da palavra, se você não manifesta ser nova criatura, se você não dá testemunho de um cidadão do céu. Não resolve. Você precisa manifestar ser um cidadão do céu. E aí então eu aprendo que se sou do céu, eu creio nisso, então eu sou nova criatura, tudo em mim muda. Falar, andar, negociar, tudo tem que mudar. Eu entendo que eu sou cheio do Espírito Santo, e se o Espírito Santo está em mim, eu preciso manifestar o fruto dele. E se o Espírito Santo está em mim, é porque eu ando e vivo uma vida de obediência à palavra. E se eu vivo uma vida de obediência à palavra, é porque eu priorizo essa palavra, eu busco Deus em primeiro lugar. Ok? Eu busco Deus, Deus é minha prioridade. O duro é quando você tem tempo para a vida social, você tem tempo para festa, você tem tempo para passear, para divertir. E Deus é quando dá. Deus é se der. Ah, se der eu vou no culto. Ah, se der eu vou na igreja. Mas quando é uma coisa que te interessa, não tem sol, não tem chuva, não tem calor, não tem frio, nada te segura em casa. Mas se é culto, ah, vou depois. Aí quando a gente cai numa enfermidade, quando a gente cai numa dificuldade, qual é a primeira coisa que a gente quer? Oh Deus, me ajuda. E aí Deus diz, quanto do seu tempo você deu para mim? Quanto do seu tempo você tributou para mim? Um dia, meu irmão, tem 24 horas. Você tira o dízimo do seu tempo? Você dizima seu tempo? Quando nós olhamos para a palavra, o Salmo 27, versículo 4, olha a importância da casa de Deus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu santo templo. Davi podia falar, ah, como é bom ficar aqui em casa, como é bom ficar aqui recluso, enclausurado, ah, que bom. Não, ele falou aqui, olha, uma coisa eu peço e eu vou buscar, e eu vou me esforçar para isso. Para quê? Eu quero é morar na casa do meu Deus, para contemplar a beleza dele, para meditar no teu santo templo. A minha casa é boa, minha casa, Deus também está aqui. Mas nós entendemos que a minha casa não é a igreja, não é o templo. A importância do templo não pode ser, o templo jamais será substituído. Estamos aí vivendo um tempo agora onde todo mundo está em casa e todo mundo tem que se virar nos 30 agora para acompanhar culto pelas redes sociais, fazendo culto doméstico. Olha o que diz Hebreus 10, 25. Não abandone as vossas congregações, como é costume de muitos, mas admoestai-vos uns aos outros, quanto mais vede que aquele dia se aproxima. Ei, se o templo não fosse importante, se nos reunirmos num lugar para cultuar a Deus não fosse importante, esse versículo de Hebreus 10, 25 não existiria. Repito ele para você. Não abandone a sua congregação, a sua igreja, o lugar onde você congrega. Irmãos, tem muita gente que não perde um culto, mas ele já abandonou a igreja dele há muito tempo, porque ele é só um cristão nominal. Isso aí, ele tem nome de crente, ele vai lá, mas ele não é nova criatura, ele não obedece à palavra, ele não anda em novidade de vida. Deus não é prioridade para ele, não se iluda. Pelo fato de você não perder um culto na igreja, não significa que você vai para o céu. Não significa que você é um cristão verdadeiro. Isso é uma ilusão, pensar dessa maneira.
Eu preciso trazer comigo as manifestações no meu caráter, na minha vida de cidadão do céu, para de fato eu dizer, estou salvo, estou sendo salvo. É assim que funciona. O Salmo de número 122. Olha o que diz o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos ficar em casa? Alegrei-me, fiquei muito feliz quando me disseram, vamos descansar mais um pouquinho? É o que está escrito aqui no Salmo 22? Não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Porque se você não tem alegria de ir para a igreja, se você não tem alegria de estar no templo, se você não tem alegria de estar com os irmãos, presta atenção, nosso Deus é um Deus de amor. Deus, liga isso aqui, se você não guardou nada do que eu falei até agora, anota isso que eu vou te falar. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Deus não fará isso. Deus é incapaz de pegar alguém e falar assim, vai para o inferno. Deus não vai fazer isso. Quem for para o inferno, vai, porque escolheu isso, porque decidiu isso. Então Deus não seria justo de levar você para o céu se você decidiu durante toda a sua vida viver longe dele. Entendeu? É assim que funciona. Não tem meio termo. A minha casa é legal. Deus está aqui. Mas eu tenho alegria, eu tenho prazer de ir na casa do meu Deus. É isso que você precisa entender. Nada vai substituir. Não fica com essa ilusão. Olha, sabe que esse negócio de culto em casa tá é bom? Sai lá na igreja? Olha aqui o Salmo 122, 6. 122, 1. Olha aqui Hebreus 10, 25. Precisamos acordar. Olha o Salmo 134. Olha bem. Bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Horas da noite, na casa do Senhor. Bendizei ao Senhor, todos os seus servos, na casa dele, nas horas da noite. Ou lá no céu fica de noite. Ou lá no céu as pessoas dormem, lá fica escurinho. Está aqui, ó. Só você ler Salmo 134, a importância de estar na igreja. Então, como eu posso dizer que eu sou cidadão do céu, que eu vou morar com Deus um dia, mas se eu sou turista no templo, se eu não frequento culto, se eu não estou em comunhão com os irmãos, se de acordo com Hebreus 10, 25, eu já me tornei negligente, eu abandonei, e lá está dizendo, irmãos, não abandone a vossa congregação, não pare de congregar. Davi está falando, eu estou feliz, porque me chamaram para ir para a casa do meu Deus. Olha, eu bendigo ao Senhor na casa dele nas horas da noite. Nada substitui o templo. Lembre-se disso. Isaías 55, versículo 6 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Hoje é o tempo, meu irmão. Hoje, agora é o momento. Mas buscar esse Deus como? Se alguém é de Deus, Deus é prioridade, ele o busca. Em Jeremias 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. O coração imprime força, vontade. Buscai ao Senhor de todo o vosso coração. Com tudo que eu tenho. Então, se você diz que é salvo, se você diz que vai morar no céu um dia, você precisa crer nisso. Acreditar piamente nisso. Mas só acreditar não resolve. Você tem que ser nova criatura. Como diz 2 Coríntios 5,17. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Tudo em mim muda.
meus relacionamentos, tudo muda, meu caráter está transformado, eu estou em processo de mudança constante. Se eu estou em processo de mudança constante, eu manifesto a partir de agora o fruto do Espírito Santo na minha vida. A minha vida é guiada pelo Espírito Santo, estou manifestando. Ok? Então, se eu estou manifestando o fruto, é porque eu estou andando no outro princípio. Qual que é, pastor? Obediência. Eu ando em obediência. Não adianta andar de joelho, não adianta fazer jejum, não adianta carregar pedra na cabeça, subir escadaria de joelho. Deus está dizendo em 1 Samuel 15, 22, eu amo mais a obediência do que o sacrifício. Para de sacrificar, para de fazer bobagem, me obedeça. É isso aí que vai nos levar para o céu. Nova criatura, fruto do Espírito na minha vida e obediência. E buscá-lo. Buscá-lo. E buscar esse Deus é dar prioridade a Ele. O Salmo 84:10 diz: prefiro um dia a porta da casa do meu Deus do que em outras partes 1000. Prefiro um dia a porta da casa do meu Deus do que debaixo das tendas da iniquidade. Querido, estar na casa de Deus é dar prioridade para Ele, é preferência dEle, é valorizar aquele tempo ali na igreja adorando a Ele. Se você não faz isso, hoje ainda dá tempo de você mudar de vida. Hoje dá tempo de você mudar as suas convicções. Eu não estou dando opinião minha disso. Se você prestou atenção, em todas as nossas mensagens, o que eu mais cito nelas é a palavra. Porque eu não tenho opinião acerca de nada. Para mim, é o que diz o Martim Lutero em uma de suas teses. Sola Scriptura. Só vale o que está escrito. É aqui que manda. É aqui que determina. Aqui é o aferidor se eu vou para o céu ou não. Deixa eu avançar aqui que meu tempo está acabando. Mas vamos lá. Em quarto lugar, como é que eu posso ter a convicção de que vou para o céu, que estou salvo, se eu morrer agora, eu estou com Jesus lá no paraíso? Quarto lugar, pastor, fala comigo. Tiago, capítulo 2, vamos lá? Tiago, capítulo 2, versículo de número 14. Tiago 2,14 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Agora eu quero te citar um texto de Gálatas para que você entenda o que Tiago estava falando aqui e o que Paulo estava dizendo. Parece que é contraditório, mas eu vou te explicar, não é não. Em Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, olha o que Paulo diz. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo está dizendo, ninguém vai ser salvo pela obra. Mas olha o que o Tiago está falando no capítulo 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago está falando, se você é cidadão do céu, você tem que ter obra, você tem que ter trabalho. Me mostra as suas mãos, o que você já fez? Paulo está dizendo, em Gálatas capítulo 2,16, ó, se você não tiver fé, a obra não vai te salvar. Eles entraram em choque. Quem está certo, Tiago ou Paulo? Querido, os dois estão certos. O que os dois estão dizendo na suma é o seguinte: eu não faço obras, eu não faço caridade para ser salvo. Eu faço caridade porque sou salvo. É o que os dois estão dizendo. O que fazemos, fazemos porque somos e não para sermos. É aqui que está o segredo. Então, olha, se você está dizendo que é salvo, você tem que ser uma pessoa que
trabalha. Uma pessoa que faz em prol do reino. Uma pessoa que faz a diferença na causa do evangelho. Você tem que ser. Não tem chora me dói. E o mesmo Paulo, ele vai falar também em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando aqui do trabalho, do seu trabalho. Ah, querido, no trabalho, o nosso trabalho não é vão no Senhor. É o que Paulo também diz em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Na obra do Senhor tem que ser abundante. Meu irmão, se eu trabalho muito lá na minha empresa, para Deus tem que ser muito mais. Porque é Ele que me sustenta, é Ele que me dá o fôlego de vida, é Ele que mantém a minha família, a minha casa de pé, é Ele que me guarda, é Ele que me protege. Então, se você olhar aí comigo, olha, embora eu já citei de cor, mas eu quero ler pausadamente com você, para ver se você acorda para a vida. Olha aqui, ó, 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firme. Para de ser inconstante. Uma hora você é crente demais, daqui a pouco você já não é nada. Uma hora você está no culto, você está firme, daqui a pouquinho você já não está firme, é coisa nenhuma. Seja firme. Aí vem, inabalável. Tem crente, menino demais. Qualquer palavrinha fica magoadinho. Não volto mais aqui porque o pastor falou comigo, ele me chamou minha atenção. Você se abala por qualquer coisa? Se lá no seu trabalho o seu chefe falar alguma coisa, também você faz o mesmo, não volto mais na empresa, não trabalho mais aqui, porque o chefe falou. Meu irmão, está na hora da gente ter a mente de Cristo e acordar para a vida. Olha bem, seja inabalável. As pessoas se decepcionam com o pastor, decepcionam com o crente da igreja e sai. Você se decepciona com um monte de gente no trabalho, não pede demissão. Quando o seu chefe te decepciona, seus colegas de profissão te traem, você pede demissão? Você nunca mais volta no serviço? É incoerência, seja inabalável. Aí diz aqui, ó, sempre, sempre, sempre abundante. Abundante no quê? Na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será em vão. Irmão, trabalha para Deus. Tem tanta coisa que nós precisamos fazer na igreja. Tantos departamentos, meu irmão, que poderiam funcionar melhor se você se doasse lá. Departamento infantil, departamento de juniores, departamento dos jovens, dos adolescentes, dos masters, ministério de evangelismo, de louvor, diaconal, tem tanta coisa, do serviço assistencial, da obra social, tem tanta coisa para fazer na igreja. Mas você fala, mas ninguém me chama, mas você também não se oferece, você também não se prontifica, você também não diz, eis-me aqui. O seu trabalho não é vão no Senhor. Está na hora da gente falar, eu sou do céu, então eu preciso manifestar o céu na minha casa, na minha vida, nas minhas ações. E eu quero caminhar aqui para o final, em último lugar, vou até fechar para você ver, estou encerrando mesmo, para você entender, se você diz que é salvo, que tem certeza da sua salvação, e que se você morrer agora, você vai para o céu, primeiro, você tem que ter convicção disso, crer. Mas se você crer de fato, você tem que ser nova criatura, ser cheio do Espírito Santo, manifestar o fruto do Espírito Santo na sua vida. Você tem que andar em obediência a Deus e a sua palavra. Você tem que buscar a Deus em primeiro lugar. Tudo é muito bom,
mas Deus tem que ser a sua prioridade. E não vem com esse papo que Deus eu busco aqui em casa. Ah, Deus aqui em casa. Não, é igreja. Eu te citei aqui um monte de texto aqui, ó, que fala da importância de se estar no templo. Hebreus 10, 25, Salmo 134, Salmo 122, Salmo 23, versículo 6. Então, não tem como, ok? Mas como eu posso ter certeza da minha salvação? No último lugar, confiando na promessa que Ele nos fez, que Ele me fez. Em João 14, Ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou preparar-vos lugar. E se eu for, outra vez voltarei para vós, e vos levarei para mim, para que onde eu estou, eu prefiro essa tradução, para que onde eu estou, outras traduções vão dizer, para que onde eu estiver, eu prefiro essa, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu preciso crer na promessa dele. Ele falou que vai nos buscar. Querido, ou eu vou morrer, isso é fato para todo mundo que está aqui agora me ouvindo e para os que ouvirão posteriormente. Ou nós morremos, ou ele vem e arrebata a sua igreja. De uma ou outra forma, nós vamos partir dessa terra. A diferença é quem vai passar com você pelo vale da sombra e da morte. A diferença é quem vai passar com você lá. Chega um momento na vida que os teus amigos e a tua família, o máximo que vão fazer é segurar na alça do caixão e te colocar dentro do buraco. E dali para lá? Dali para frente, querido, depende das escolhas que você fez, da maneira como você decidiu viver, como você decidiu a sua vida. A hora de decidir por Cristo é agora. A hora de viver para Deus é hoje. Tudo que nós temos é agora. Eu quero orar pela sua vida. Ore comigo. Grande Deus e Pai, Senhor, o mais certo é que todos nós hoje temos menos um dia. Nós não sabemos quando o Senhor nos chamará. Nós não sabemos quando é que o Senhor irá tirar o nosso fôlego de vida. Que nós possamos estar preparados, Senhor, para esse momento. Que nós possamos, meu Deus, ter a convicção e junto com ela, tudo aquilo que diz respeito a um cidadão do céu, que possamos testemunhar através de palavra, através da nossa vida, através da nossa conduta. Obrigado, Senhor. Salva cada um que está me ouvindo, que cada um que está me ouvindo agora, meu Pai, nos assistindo por esse canal, se reconcilie com o Senhor e que se volte para Deus. Obrigado, meu Deus, por cada vida, no nome de Jesus.